Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Voz Terapia. Sendo esse um podcast, um canal para nós falarmos sobre diversos temas relacionados à psicologia, saúde mental, sentimentos, emoções, relações sociais, apoios, lições de vida e entre outras coisinhas mais aí que nós vamos aprofundando ao longo do episódio. Só que tudo isso vai ser dito de uma forma muito mais leve e descontraída, como você já sabe que funciona aqui no Voz Terapia. E para isso, nós vamos trazer analogias, às vezes falas, histórias de alguém, né? Por exemplo, hoje vou contar uma história da minha vida para que possa tentar fazer efeito na sua também. Eu espero de verdade que essa história faça efeito para você. Isso para que a gente tenha facilidade em assimilar algumas lições, alguns entendimentos, seja da psicologia, seja da própria vida, para que nós possamos ter saúde mental. Então vamos lá? Vamos para mais um episódio de Voz Terapia? E nesse episódio eu quero falar com você sobre uma história minha. Como eu disse no começo, eu quero falar sobre uma experiência vivida por mim. Eu vou contar rapidamente uma história que eu estava vivendo na época da faculdade. Na época da faculdade, a minha faculdade tinha um valor, na minha percepção, né, na minha perspectiva de vida, na minha realidade, um valor alto, muito alto, né? Eu recebia cerca de R$800 e a faculdade era 850. Qual que é a conta aí, né? A conta básica dá pra ver que eu fico devendo R$50 todo mês. E esse era um problema pra mim muito grande. Tinha que pegar o ônibus, cansado, as aulas acabavam 11 horas da noite praticamente, né? 10h30, 11 horas da noite, e tinha que pegar um ônibus que ficava 2 horas, cara, 2 horas dando a volta pelo município inteiro até chegar na minha casa. Era doído. Eu tava muito cansado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu tava muito frustrado porque eu não recebi uma promoção no meu emprego para que eu pudesse receber mais e não ter tanta dificuldade financeira. Era triste, né? Mas não é pra você ter dó de mim não, tá? Por favor. Enfim, era uma coisa muito complicada. E eu tava muito angustiado, muito triste. E em determinado dia, eu tava com a minha mãe na casa onde eu morava com ela. E eu estava deitado no colo dela. Naquele dia eu tava conversando com ela. Falei, mãe, caramba, velho, nada acontece, as coisas não funcionam. Parece que quanto mais eu nado, mais eu me canso, me fadigo, não consigo alcançar o meu objetivo. Eu tô cansado, meu. Sabe, foi um desabafo mesmo. Eu falei, meu, eu tô cansado, sabe? Nossa, eu tô frustrado. Foi exatamente essa fala que eu trouxe pra ela. E minha mãe simplesmente ouviu, entendeu a minha queixa, né? Entendeu minha frustração. E naquele momento ela olhou pra mim, eu levantei do colo dela. Ela fez eu olhar pro rosto dela e ela disse o seguinte: filho, você consegue subir uma escada numa pernada só? Ali ela me quebrou. Porque obviamente que nós não conseguimos subir uma escada de uma vez só, numa pernada só. Mas ela continuou. Ela falou: filho, um passo de cada vez. Um degrau de cada vez. Obviamente, esse é o degrau que você não quer estar. Mas se você quer chegar no topo da escada, se faz necessário com que você entenda que você tem que subir um degrau de cada vez. E se você tentar subir a escada toda numa pernada só, tenha certeza, filho, você vai cair. O que ela quer dizer com essa pernada só? Eu entendi de diversas formas, na minha concepção eu entendi de várias formas que pudesse fazer sentido. Primeiro seria, sei lá, entrar no mundo da criminalidade, fazer alguma coisa errada, ganhar dinheiro fácil, etc. E isso poderia me causar uma queda muito grande. E é uma realidade. Naquela época eu tinha 20 anos, 19, sei lá, não lembro agora. Se era 19 ou 20, eu era novo. Ainda sou, né? Mas eu era muito mais novo do que hoje. E aí que tá. Tem essa questão de que, poxa, como assim? Uma pernada só? Como assim? Minha mãe, assim,
Para vocês que não conhecem minha mãe, eu vou explicar um pouquinho. Minha mãe não terminou o ensino médio, não terminou o ensino fundamental. Minha mãe tem a escolaridade muito simples, né? Ela estudou o que pôde estudar porque ela teve que trabalhar muito cedo, né? Minha mãe trabalhava muito cedo, trabalhando na casa dos outros. Minha mãe foi doméstica praticamente a vida toda. A vida toda profissional dela foi como uma empregada doméstica. E como assim minha mãe fala um negócio desse pra mim, tão sábio? E é uma realidade, né? É uma verdade que ela disse. E me chocou muito, porque eu não esperava isso da minha mãe. Não por menosprezo, mas eu não esperava um conselho tão sábio como esse. E me fez refletir. Às vezes, nós vamos estar em situações, em ambientes, em degraus que realmente está difícil, não está fácil, não é fácil. E assim, eu tenho certeza que você já passou por isso ou você está nessa situação nesse momento. Mas o que eu quero que você reflita é o seguinte: um passo de cada vez. É difícil. Pô, Davi, é difícil pra caramba, cara. Você não sabe o que eu tô passando. Realmente eu não sei, mas se você disse que é difícil, eu acredito. Então, peraí. Como é que eu posso mudar essa perspectiva? Como é que eu posso fazer que as coisas funcionem melhor pra mim? Como é que eu posso fazer com que as coisas andem? Um passo de cada vez. Davi, já entendi que é um passo de cada vez. Não, você não entendeu que é um passo de cada vez. Quando eu falo um passo de cada vez, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa andar. Você precisa se mexer. Ah, Davi, mas não dá pra fazer muita coisa. Mas dá pra fazer alguma coisa, não dá? Nem que seja a mínima coisa possível. Dá, não dá? Pois é. Então, dê o primeiro passo. Dê a primeira pernada, né? Vai lá e dá o primeiro passo para o primeiro degrau. Ah, Davi, eu quero, sei lá, cursar uma faculdade. O primeiro passo que você tem que fazer é buscar saber qual faculdade. O segundo passo que você tem que fazer, que você tem que dar, é você ir e buscar saber qual faculdade é melhor para mim. O primeiro passo que você poderia dar é se inscrever no vestibular de uma faculdade. Davi, mas eu não tenho dinheiro. Ué, mas se você não tentar primeiro, você não vai saber se vai conseguir ou não. Tanta coisa pode acontecer, né? Vai que você no vestibular consegue uma bolsa. Tanta coisa pode acontecer. Entenda que, às vezes, na nossa posição, o meu trabalho não tá legal, o meu relacionamento não tá legal, a minha vida com meu filho não tá legal. O que eu posso fazer para mudar? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque muitas vezes nós reclamamos, igual eu reclamei no colo da minha mãe, mas não agimos. Isso que é dureza. Nós não agimos, nós não fazemos por onde. A partir daquele dia eu falei, não vai ser igual então. A partir daquele dia eu comecei a procurar outro emprego, para que eu pudesse ganhar mais. A partir daquele dia eu comecei a valorizar mais o meu tempo, já que eu chegava tarde em casa, então eu comecei a valorizar mais o meu tempo. A partir daquele dia, eu comecei a ver a faculdade como algo que era preciso fazer, era preciso terminar. Eu fiquei obstinado em terminar a faculdade. Confesso que tive dias de luta, dias de glória, né? Como dizia o poeta aí, né? Charlie Brown, Chorão, enfim. Mas é importante que você tenha uma atitude inicial. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se mexer. Se o seu emprego não está bom, por diversos motivos, seja financeiro, seja falta de reconhecimento, seja falta de plano de carreira, o que você tem feito para que seja diferente, para que pudesse ser diferente? Se questione. Nesse questionamento, pode ser que você perceba que não tem feito muita coisa, não é verdade? Bom, se eu não tenho feito muita coisa, eu tenho que olhar para a minha vida como uma escadaria. Como uma escada, igual a analogia, igual o exemplo que minha mãe me deu e que me deixou muito, mas muito surpreso. Um passo de cada vez. Caminhe, faça por onde. Ah, peraí, eu não tô legal com o meu serviço, beleza. O que eu gosto de fazer? Quais são os meus valores? Quais são as coisas que são não mudam para mim, que é valor, que é pilar, que eu mantenho? Quais são os meus desejos, minhas vontades? Se questione, porque às vezes a gente vai tanto no automático, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Vai seguindo às vezes a leva, né, a boiada, e não para pensar, peraí, é esse o caminho que eu quero seguir? É isso que eu quero fazer pra mim? É dessa forma que eu quero que minha vida seja? A gente segue o fluxo, sabe? Terminar a escola,
aí tem que faculdade, depois da faculdade tem que casar, depois ter filhos, depois fazer uma pós-graduação, depois, sei lá, sabe? É muito no automático. Questione-se. Pare e pense, peraí, como é que tá sendo a minha vida? Tá boa? Não tá. Tá sendo a vida medíocre? Tá, medíocre, quando eu falo medíocre é média, tá? Simples, é tipo na média de todo mundo. Tá sendo uma vida medíocre? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas perspectivas que devem ser mudadas? Qual o próximo degrau que eu tenho que subir? Entenda que, para você subir e chegar ao topo da sua escada, a sua escada é diferente da minha, ok? A sua escada não é igual do vizinho. A sua escada não é igual dos seus irmãos. A sua escada não é igual dos seus familiares. A sua escada é a sua escada. Ela vai ter determinado número de degraus. E se você determinou aquele número de degraus, tá bom. Ah, mas o fulano tem mais degraus que eu. Não importa. O degrau é seu. Você prospectou aquele tipo de degrau. Se pra você tá bom aquele tipo de degrau, ok. Se pra você tá bom mais degraus, aí sim você faz mais. Ok? Mas entenda que a perspectiva da sua escada não tem que ser igual ao do seu vizinho, igual ao do seu irmão, igual ao da sua mãe, igual ao do seu tio, fulano, beltrano, ciclano. Não, a escada é sua. E você tem que subir ela da forma que se faz mais saudável, mais compreensível para você, que tenha sentido para você. Não adianta você querer subir uma escada que não é sua. Às vezes tem aquelas escadas que tem graus desnivelados, né? Poxa, entenda que às vezes a altura que a pessoa alcança é outra e você também é outra. Pensa nisso. Entenda que se você hoje está passando por uma situação dolorosa, tortuosa, difícil, entenda que, primeiro de tudo, você tem que olhar para onde você está e qual o próximo passo que você tem que dar. Confie em si mesmo. Você tem que começar a confiar mais em si. Começar a dar mais vazão para os seus instintos, suas vontades. E tenha certeza que se você fizer isso, a sua escadaria, os seus degraus serão diferentes. Então tente, faça por onde, faça por você, mas faça, ok? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje nesse podcast. Essa mensagem de verdade foi uma lição de vida que minha mãe me deu e eu uso até hoje para mim, uso com meus pacientes, faço com que funcione na minha vida, porque é muito importante nós entendermos em que grau nós estamos de vida, em que grau estamos vivendo. Então, eu espero de verdade que esse episódio tenha te servido, tenha cabido para você nesse momento e que você possa sim começar a andar, sim começar a evoluir como pessoa, subir a sua escada um degrau de cada vez, ok? Espero que você tenha gostado desse episódio, estamos chegando no fim dele e eu te convido a acessar o meu Instagram, no @psicodavigarbi, lá no YouTube, Psicólogo Davi Garbi, que também tem outros conteúdos maravilhosos falando sobre psicologia, bem-estar, saúde mental. E eu quero que você fique bem, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, não sei a hora que você está ouvindo isso, e até o próximo episódio de Voz Terapia.